Olá, estamos mais uma vez aqui com você, Mary e você. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Esse convívio que a gente tem dia a dia com a política precisa ser aumentado, principalmente no lado da mulher. E a minha convidada especial se chama Marilei de Souza Lima, mas ela é conhecida como a cantora Mara Lima. Ela é natural do município de Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná. Ela é cantora gospel há mais de 40 anos. É mãe de 2 filhas e avó de 4 netos. Ela se formou em teologia, jornalista, radialista e é empresária do ramo fonográfico. Entrou na vida pública como vereadora do município de Curitiba em 2008, sendo a mulher mais votada na história da capital paranaense. Gente, eu fiquei muito feliz com isso. Olá, Mara, tudo bem? Olá, Mary, que prazer estar com você. Que lindo poder ouvir e ver mulheres dinâmicas e queridas como você e ter a oportunidade de batermos um papo juntas. Isso mesmo. Um papo. Vamos conversar. Só que ainda não acabou aqui. Atualmente, ela está no 4º mandato de deputada estadual, gente. Então, essa mulher tem uma bagagem na política paranaense muito grande. Então, vamos aproveitar esse bate-papo e vamos falar bastante de política para a mulher, inclusão de mulher na política, porque, Mara, o que a gente vê é um cenário muito machista, né? Infelizmente, a gente tem que concordar com isso. Mas a política não é somente para os homens. A maioria das pessoas, da população, são mulheres. Então, fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência de sendo mulher, como eu falei, mãe, avó, uma pessoa normal, e participar da política. Na verdade, a minha história é uma história interessante e acredito que vai ao encontro de outras mulheres. Sou uma cantora gospel, trabalhei muitos anos, viajei o país inteiro e chegou um dia da minha vida que, mediante alguns projetos que eu tinha no meu estado, fui convidada, então, a fazer parte da política paranaense. Relutei, porque não era o meu desejo, como tenho certeza que em alguns lugares que estiverem nos vendo agora, algumas mulheres também, de repente, não têm esse desejo, mas se faz necessário. E, mediante aquela aclamação, eu vim, então, para a política. Imaginem, coloca aqui, Mary, assim, mulher, cantora gospel, cristã, né? Era muito preconceito. Eu imagino. Então, era muito preconceito. Tipo, essa cantorinha. Ele chamava assim, cantorinha. Quer não vai se eleger. Crente. Essa crente. Da onde? Não tem nem lógica, né? Mas a gente sabe. E fui a mais votada. E fui a mais votada. Porque assim como a gente, tem muita gente por aí que acredita que é possível os bons também fazer parte da política. Nós sabemos que existe uma violência política contra a mulher. E a gente luta muito nesse quesito na Assembleia Legislativa, hoje eu quanto deputada, e transformando realmente a violência política em crime. Então, nós não podemos aceitar, de forma nenhuma, só pelo fato de sermos mulher, de recebermos muitas vezes essa violência contra o nosso trabalho, contra aquilo que nós realizamos, e principalmente pelo fato da gente ser mulher, achar que somos frágeis demais e não somos capazes. E muitas vezes a gente tem que provar 10 vezes mais que um homem, né? De que você é capaz tanto quanto. E a gente vive isso, Mara, na sociedade as mulheres recebem menos o salário fazendo a mesma coisa que o homem só porque ela é mulher. Exatamente. Essa injustiça a gente já sofre. E aí a pessoa, como você, não vou falar nem mulher, a pessoa está ali, tem um cargo, foi eleita por milhares de pessoas
E aí, no meio, ela vai defender isso, ela vai apresentar esse projeto de lei, ela vai estar à frente dessa comissão. Exatamente. Você deve escutar ou perceber isso, né? Com certeza. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, primeiro na Câmara Municipal de Curitiba, eu fiz um trabalho, já comecei fazendo um trabalho com mulheres. Né? Comecei a agitar ali as águas, que eu achava que a mulher, era muito poucas mulheres, e eu já comecei ali no municipal a trabalhar principalmente na região metropolitana, aliás, nos bairros, com esses grupos de mulheres voluntárias, associações. Foi assim que eu comecei, né, a minha vereança. E quanto deputada, eu assumi já no meu primeiro mandato a Comissão de Direitos e Defesa da Mulher Paranaense dentro da Assembleia. Então eu já estou como presidente dessa comissão já nos 4 mandatos. Eu ainda permaneço como presidente, aonde nós ali pudemos, Mary, por incrível que pareça, era uma comissão parada e ela estava junto com outras comissões. Quer dizer, era um assunto que acabava embolando no meio de outros projetos da própria Assembleia. E a gente conseguiu desmembrar, transformar a Comissão da Mulher em uma comissão única. Colocando em evidência. Não tínhamos projetos de lei voltado para mulheres, absolutamente quase zero. Então a gente começou ali a incentivar os homens, porque somos hoje somos em 10 deputadas, mas naquela época éramos, quando comecei, 3 deputadas. Então, para 54. Pioneiras desbravando ali. Exatamente. Semeando, e hoje vocês têm essa possibilidade. Hoje a gente tem, né? Na história, né? Sim. Na história do Paraná, hoje é a maior bancada, ainda é pouco, mas é a maior bancada, somos em 10. E começamos então a trabalhar a questão de projetos de lei. Botão do pânico não existia no Paraná, né? O aplicativo Salve Maria, que é um projeto da minha autoria, onde as pessoas podem fazer uma denúncia pelo seu celular e rapidamente, no 190. E a violência doméstica sempre existiu. Sempre existiu. Não poderia ser ignorado. Quer dizer, havia o problema na sociedade e continuava. Não se comentava quase. Jogava-se para baixo do tapete, essa é a grande verdade. Sim. Porque realmente é um assunto melindroso, tem que ter coragem para falar. Então começamos a trabalhar esse quesito. Hoje são inúmeras leis, tanto é que essa semana nós vamos entregar ao Tribunal de Justiça todas as leis consolidadas. Nós procuramos trazer ela dentro de um processo agora, porque é tantas leis que elas precisam ser consolidadas todas juntas para que haja um trabalho mais efetivo, porque não adianta fazer a lei, Mary, e ela não ser efetivada de fato. Sim. O governador sanciona a lei, mas a lei fica ali, parada, engavetada. Não pode ser um artigo decorativo, né? Exatamente. Nós temos a lei, mas se ela não for executada, não é vivida, né, na sociedade, então é como se ela não existisse. Exatamente. Então, a gente até vai levar isso para a Ana, nossa desembargadora, né? Ana Lúcia, desembargadora hoje do Tribunal de Justiça, que trata o assunto mulher, para que ela entenda esse processo, e são projetos interessantes na questão da saúde da mulher, na questão do tráfico de mulheres, que existe muito. Nós somos um estado de fronteira, Sim. Então o Coração Azul, que também é um projeto da minha autoria, onde nós cuidamos a questão da mulher não ser enganada, ser levada para outros países, ou promessas de trabalho, ou trabalho forçado, né, escravidão mesmo. Então nós temos projetos muito importantes, a questão do espaço para essa mulher que sofre, por exemplo, do problema de câncer, que ela acaba descobrindo, ela ter prioridade, até mesmo em questão de isenção, né, de impostos. Muitas delas não sabem nem o seu direito. O seu direito. E os projetos que hoje existem. Nós temos um projeto hoje importante, que é bom que se fale aqui nesse lindo podcast teu aqui, que tenho certeza que muitas mulheres estão assistindo, que hoje homem violento não
em trânsito julgado, ele não pode assumir nenhum cargo público hoje no estado do Paraná. Se ele foi violento, nós temos uma lei, que é da minha autoria junto com outros deputados, que hoje no Paraná, não adianta, não vai assumir nenhum cargo público homem violento contra a mulher e que realmente tenha sido condenado. Sim. Então, veja que como é importante a mulher estar inserida na política. Quantos exemplos ela deu aqui de projetos e leis que já foram aprovadas, defendendo a mulher, visando diferentes lados em que as mulheres sofrem. Então, se nós não temos representatividade, exato, nós não temos resultado, não temos nada para nos defender. Aí não adianta, as pessoas falam, política é só para ganhar dinheiro. Os políticos só ficam pensando em si mesmos. Mas existe a boa política. Existem pessoas exato, realmente interessadas em defenderem. Então, e também tem aquele velho pensamento, mulher não vota em mulher, né? Tem essas coisas assim. E eu creio que, poxa, vale a pena votar numa mulher, sim. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui de algo que aconteceu ano passado na Assembleia Legislativa. Não vou citar nomes, porém vou trazer isso à tona porque isso eu acredito que acabou com que esse deputado perdesse as eleições. Nós criamos uma bancada feminina, algo inédito, se unimos, as deputadas, para criarmos então uma bancada feminina, primeira bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esse deputado, ele entrou contra a formação da bancada, alegando exatamente, aí eu pego aí um deixa da sua fala, de que mulher não vota em mulher. Portanto, nós não merecíamos ter uma bancada. Porque se realmente as mulheres quisessem a nossa pessoa, teriam votado em mais mulheres. Nós naquela época éramos em 5 mulheres. Então nós não merecíamos uma bancada. Porque se nem vocês votam em vocês, aí o que aconteceu? A gente tomou a frente do... Você veja a violência contra a mulher como é. Isso aí foi um chute na canela. Foi. O que aconteceu? A gente se uniu mais forte. Aí a gente ficou com muita raiva. Sim, e mostrou para ele que não sabe, era nada de que a gente ia conseguir e provar para ele que homens como você é exatamente esse tipo de homem que tira o incentivo dessa mulher vir para a política. Sim. Não é que elas não votam, é porque elas não vêm. Sim. Porque homens como você desestimulam essas mulheres. Porque elas sabem que elas terão que enfrentar homens machistas assim. Sim. Mas nós vamos dizer para você que nós vamos criar a bancada. E hoje nós temos a bancada, Mary. Porque houve uma resistência. Houve uma resistência. E é exatamente o que a gente estava conversando antes. Às vezes as mulheres até pensam, olham assim, eu acho que vou concorrer a algum cargo eletivo. Mas aí vê toda essa onda. Não, vou ficar aqui no meu bem bom, meu sossegado, porque é uma vida muito dura, eu vou ter que enfrentar muitas batalhas, então melhor eu ficar aqui no minha zona de conforto. Né? Exato. Mas veja bem, se todas pensarem assim, nós não vamos conquistar nada. Se a Mara tivesse pensado assim, a Mara foi corajosa, a Mara foi, ela é evangélica, já a maioria das pessoas nos olham com olhar já diferente. Reservas, né? Com reservas. Por mais que nós estejamos crescendo sempre, né? Mais e mais evangélicos. Olham com reserva. E ela falou, não, eu vou. Eu vou. Deus está... Eu tenho certeza que você pensou isso. Deus está comigo e eu vou em frente. Pronto. Até mesmo porque na Bíblia, né, nós temos exemplos de mulheres que foram muito usadas por Deus em cargos que eram praticamente de homens. Imagina naquele tempo da Bíblia, como Débora. Débora foi demais. Muito corajosa, né? Então. Muito corajosa. A ponto de Israel não ir para a luta enquanto ela não dissesse... Né? Ok, né? Vamos sim, ou é assim, essa, esperando a juíza. E o exemplo de Esther, né, que foi uma mulher temente a Deus, buscou o conselho de Deus, ela jejuou e ela não deixou que o povo dela fosse dizimado. Ela arriscou a própria vida, teve coragem. Corajosa. Então,
eu te agradeço, Mara, porque você foi corajosa, você não pensou em si mesma, não foi egoísta. Ah, não, eu vou ficar aqui com a minha família, eu estou bem. Você é uma cantora de sucesso, você estava bem, você estava confortável, mas você se dispôs, você lutou pelas mulheres paranaenses, isso é louvável. Eu vou falar um pouquinho também das suas bandeiras, né? Você já disse, você é vice-líder do partido, você é presidente da comissão, o partido dela é Republicanos. Nosso. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, membro da Comissão de Cultura, da Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos e Comissão de Tomadas de Contas, bem como da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, Cuidados e Prevenção às Drogas. Só assunto pesado. Só assunto pesado. Crianças e adolescentes. Nós teremos agora, né, uma eleição muito importante. Isso. Gostaria que você tocasse um pouquinho nesse assunto do Conselho Tutelar. Infelizmente, nós temos visto um grande aumento de violência contra as crianças, contra os animais, contra os idosos. E a gente precisa de representantes que realmente estejam preocupados em defendê-los. Olha, Mary, a gente luta muito na Assembleia Legislativa, como eu disse, na questão da mulher, que é uma vítima de violência incrivelmente, aliás, terrivelmente no nosso estado. A gente vê feminicídio todos os dias. É uma coisa absurda. Por mais que a gente lute, por mais que a gente busque políticas públicas, ainda se mata, ainda realmente a mulher é vítima. Mas a criança não fica por menos. Crianças são abusadas no nosso país. A pedofilia que toma conta, né? Agora, recentemente, prenderam aqui no Paraná, realmente, várias pessoas que faziam parte de uma rede de pedofilia contra as nossas crianças. O idoso que é lesado financeiramente, o idoso que muitas vezes realmente é maltratado, às vezes até por familiares, viu? Por incrível que pareça. E a nossa luta é muito grande. Nós temos aqui alguns projetos já voltados para a criança, aonde exige do governo do estado, junto a órgãos públicos que realmente tragam esse assunto mais à tona. As crianças, elas merecem, de fato, respeito. A ideologia de gênero, nós não aceitamos, nós lutamos muito. Nós temos uma bancada, que é uma bancada evangélica na Assembleia Legislativa, onde nós lutamos muito, no quesito que é poder trabalhar para que essa ideologia maligna não venha para as escolas, que não tenha esse poder. E que eu sei que está um movimento muito grande no país, mas a nossa conversa com o governador do estado é que ele fique atento, porque nós estamos atentos, nós não iremos aceitar. Quer dizer, as crianças, elas não são aptas a votarem, elas não podem responder por crimes, mas querem obrigá-las a escolher o sexo que eles pensam que... na verdade, eles querem tirar a inocência, né? É tirar a inocência das nossas crianças. Eu recebi uma denúncia, agora recentemente, vindo do litoral do estado do Paraná, de um colégio que não vou citar o nome agora, onde os próprios alunos pediam socorro. Porque todos os dias, quando era aula de sociologia, o professor fazia questão de querer doutriná-los, dizendo que eles poderiam ser o que eles quisessem ser. Né? Eles estavam sufocando as crianças. Aí sufocando. E eles pediram ajuda. Eles pediram ajuda porque quando eles tentavam debater o assunto, eles eram calados. Então, levei isso ao secretário da Educação do Estado, levei ao líder do governo para que eles tomem providência urgentemente, porque não é possível um pai e uma mãe deixar cedo o seu filho na escola, achar que estão ali protegidos e o seu filho está sendo doutrinado. E com certeza esses pais não sabiam que estavam passando as coisas dentro da escola, porque o pai deixa a criança na escola e pensa, confia. Não, meu filho está bem, está num lugar seguro. Mas só que hoje em dia, dentro da escola tem que ser observado o que está sendo. Tem que ser observado. Então, a gente tem que lutar muito. A questão da vida, né? Essa criança tem o direito de nascer. Eu até postei hoje no meu Instagram a questão aí da Rosa Weber, que já colocou aí à disposição para entrar em votação.
a questão da descriminalização do aborto. Algo que a gente lutou muito em governos passados para que isso não acontecesse e que nesse governo, descancaradamente, estão tentando já trazer não só a descriminalização da questão do aborto, mas também das drogas. Sim. Algo que a gente luta muito contra, mas nós estamos aqui. E eu tenho certeza que mulheres que estão nos assistindo, homens e mulheres, porque a gente não tem um homem como inimigo, a gente tem um companheiro para nos ajudar, Sim. Que possamos dar um grito aí e não aceitar de forma nenhuma sermos a voz desses que não têm voz, né? É verdade. E assim, você disse uma coisa muito certa, nós não vemos os homens como inimigos. De forma Nós estamos lado a lado com os homens. Sem homens, nós não temos não tem nossos sentido. filhos, nós não temos os nossos netos, né? Então, não são inimigos. Nós queremos colaborar, cooperar com a sociedade em geral, né? Então, crianças, idosos, veja quantos exemplos. Você não pode ficar de braços cruzados. Não tem. Realmente muitos problemas. As crianças não têm paz nem na escola, os idosos estão sendo maltratados, violentados, mas aqui em casa não chegou esse problema, então por que eu tenho que me envolver? Mas pense além da sua casa. Exato. Abra a sua visão no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Você pode fazer a diferença, você pode fazer algo a mais. Se eu consigo salvar uma criança de ser morta, eu estou mudando uma vida... Uma geração, né? Uma geração. Se eu posso estender a mão e aliviar o sofrimento de um idoso, consequentemente, eu estou afetando toda a família dele. Então, não é só uma coisa pontual. Não. Então, nós devemos abrir a nossa visão. E a gente tocou um pouco do assunto da violência política contra a mulher, e o nosso Partido Republicanos, ele foi o primeiro partido, né, a estabelecer esse observatório que ele trabalha contra a violência às mulheres na política. Exato. Então, isso foi em abril, né, que começou, e tem aqui escrito, o Republicanos anunciou no dia 24 de abril deste ano, durante a sua Convenção Nacional do Partido, a implantação do Observatório de Combate à Violência Política contra a Mulher. A lei que altera o Código Eleitoral e que trata sobre a violência política contra a mulher é de autoria da deputada federal Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro. Inclusive, ela sofreu, eu lembro dessa cena, ela contando que alguém no estado dela, né, no caso Rio de Janeiro, que é o meu estado também, né, de nascimento, que falou assim, essa macaca, o que ela pensa que é? Pensando que vai ser eleita vereadora? Ela estava se elegendo a vereadora. Então, não foi somente por ser mulher, até mesmo por causa da sua cor. Então, duplamente, 2 crimes. E fica por isso mesmo. E essa pessoa que falou isso, ele era um homem e tinha um cargo político. Então, nós não podemos ouvir certas coisas e simplesmente calar. Como aquela deputada também no estado de São Paulo, que foi apalpada no seio por outro deputado. Exatamente. Como que a pessoa passa na mente, eu vou fazer isso, porque ele não fez assim do nada, né? Eu vou chegar perto dela e algo... Acredito que era bem costumeiro. Para ele, né? Estava muito favorável na questão dele achar devia fazer que... sempre, né? Então, assim, outras mulheres, e aí vamos nessa também. Aquela foi filmada, né? Foi na hora da sessão. Sessão. Então, assim, olha, eu acredito, Mary, que exatamente a mulher negra, ela tem ainda mais esse ponto de agravo, porque pelo fato de ser negra, como você disse, que a mulher recebe os salários bem menores que os homens, a negra ainda menos. Uhum. E isso tem que mudar. Uhum. Existem muitas conquistas, existe, mas temos muito a conquistar ainda. E o nosso partido está de parabéns, os republicanos, porque ele tem essa ouvidoria, onde ele pode ouvir as mulheres e as suas reclamações. Sim. Então, é óbvio que isso inibe um pouco, talvez não muito, mas inibe. Já é um começo. Já é um começo. É esse homem que é violento, não só
fisicamente, mas abusivo. É um homem abusivo. Eu conheço vereadoras que nos procuram. Nós temos uma Procuradoria da Mulher na LEP hoje, que a gente criou durante realmente o nosso mandato passado. Foi algo que a gente queria muito, uma Procuradoria da Mulher, onde ela só ouve reclamações. Você tem alguma coisa a dizer, entra em contato com a Procuradoria e automaticamente ela vai repassar para os órgãos competentes. E a gente ouve histórias absurdas de microfones de vereadores que estão falando que são tomados, que mandam calar a boca. Chega de falar, me dá aqui o microfone. É coisa humilhante. Eu já vi deputadas chorando na Assembleia Legislativa, chorando na tribuna. Chorando na tribuna porque chamaram a deputada, naquela hora que ela estava discursando, de nomes pejorativos, tipo, você é uma ignorante, você não deveria estar falando isso porque você não tem conhecimento de causa, e além de não ter conhecimento de causa, você é uma ignorante. E de repente a deputada não aguentar mediante aquilo, e realmente ela sofreu uma violência ali. A gente sabe que ela sofreu. E fica por isso. Então é por isso mesmo que hoje a violência política contra mulheres é crime no estado do Paraná. E isso você está falando do estado do Paraná, que as pessoas são mais calmas. Já tem outros exemplos. Cala a boca! Já ouvi? Cala sua boca! Assim, de discutirem mesmo e partirem para cima da pessoa, da mulher, quando estava discursando. Exato. Ameaçando, sim. Exato. Eu já tive problemas de estar dentro da Assembleia, até defendendo a questão das crianças, que é algo que é uma bandeira importante na minha vida ali, e sei porque fui para ali, né? A gente que é cristão sabe que se a gente ficar omisso aí, será cobrado, né? Sim. A gente tem uma missão. Não é só a política é só um detalhe. É uma missão. Eu acredito que se Deus não fosse comigo, junto comigo, para dentro daquela casa de leis, eu nem lá não estaria, porque se não tivesse espaço para o meu Deus, não teria espaço para mim. É como Esther. Foi posta dentro do palácio. Mas você acha que você foi posta aí por nada? Só por sua beleza? Objetivo. Né? Temos um objetivo ali. Objetivo. Deus tem algo com a gente ali, senão não levaria. Veja, Mary, vamos colocar a minha vida um pouquinho como exemplo. Uma mulher que estava viajando o país inteiro para cantar, que era recebida em todos os lugares, né? A cantora chegou, aquele auê, aquela coisa toda, né? Aquela fama. De repente, eu desço do palco, me coloco na altura do povo e digo, tá bem, então eu aceito. Eu vou deixar... Eu vou comprar a briga de vocês e vou representar vocês. Eu vou representar vocês e vou pagar esse preço, né? Que se fosse por dinheiro não dava para comparar, né? No auge da minha carreira. Porque você é uma cristã, né? Nós sabemos que existem critérios, caráter. Né? É diferente, por isso que eu disse. Tem políticos e políticos. Não adianta a pessoa... não, porque todo político é assim. Não. A pessoa segue as regras. É diferente. E eu acho que é aí que está a diferença, né? Então, são 4 mandatos só de deputada. Assim, o respeito. Claro que eu me dei respeito para ser respeitada. E eu deixei bem claro. Não faço parte de conchavo. Não faço parte de grupinhos. E nem me convidam. Sim. Tipo, Mara não adianta. Mara não vai... Não adianta falar com ela nesse quesito aí, porque não vai adiantar nada. Ela não... Sim. Então, isso ficou bem claro. E está bem claro. Então, subo na tribuna e falo o discurso e sempre tenho algo para colocar dentro da minha fé. E não aceito que ninguém venha, de alguma forma, desdenhar da minha fé e daquilo que eu acredito. Agora você tocou num assunto que a gente não falou ainda. E a fé? A fé nesse meio político, você ali... Porque até isso eles trazem à baila. Eles querem pisotear a Bíblia, eles querem menosprezar Deus. Eles trazem assim como se fosse uma coisa ridícula. E se acham no direito de falarem o que querem. Exato. É a cristofobia que a gente chama, né? Na verdade, às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas, até ali mesmo na Casa de Leis,
que tem momentos que alguém pergunta, mas você não vai rebater? Tem momentos que eu não sinto de rebater. Não vale a pena. Porque de onde vem a ofensa, não vale a pena. É como se eu tivesse que jogar pérolas a porcos, como a Bíblia fala. Mas eu criei um projeto de lei que foi, no meu primeiro mandato, ele não passou. Ele acabou sendo revogado. E eu entrei com ele no meu segundo mandato. Ele também saiu para diligência e acabou morrendo ali. Mas eu entrei... Que foi por acaso? Eu acabei entrando no meu terceiro mandato de novo, que é, de fato, a legalização nossa do direito à nossa religião. Mas Mara, já está na Constituição. Sim, ela está. Mas eu trouxe para o Paraná e para isso eu tive que trabalhar com a OAB em muitas mãos para que o projeto pudesse ser aprovado, aonde existe esse respeito por todas as religiões. Então, nós trouxemos isso, entramos com essa lei, ela já é lei no estado do Paraná, conseguimos aprovar essa lei, ser sancionado pelo governador do estado, aonde regulamenta. Pode que no Brasil inteiro haja um levante contra, mas no nosso estado nós temos uma lei exclusiva, aonde... de fato, nós trazemos à tona a questão da fé. A fé no estado do Paraná, ela tem liberdade. Né? Até isso é bom explicar, porque as pessoas não entendem. Elas falam assim, não, mas é lei... Existem leis federais, estaduais e municipais. Sim. Né? E muitas vezes são repetidas. Exato. Né? Inspiram-se em uma lei federal e trazem para o âmbito municipal ou estadual. Mas o que você falou é interessante, que haja uma mudança em toda, no caso, Constituição Federal. Mas aquela lei estadual... Nós temos uma lei. Para preservar. Porque a lei existia, ela está na nossa Constituição, porém ela não era regulamentada. Toda lei ela tem que ser regulamentada no seu estado, não é? E ali tinha uma brecha. E eu falei, bem, eu sou uma deputada estadual, então eu vou regulamentar ela a nível de estado. Porque hoje nós temos um governador que é cristão, né? E ele acredita em Deus, ok? Ele tem fé. Ele tem fé. Isso não é só para os cristãos, é uma fé... É uma fé... Fé, é aberto para a fé. Assim. Né? Indiferente de mudança de governo, nós temos uma lei. Porque você há de convir comigo. Às vezes... por questão até do que o irmão está mais alegre dentro da igreja, ou se alegra, ou porque o louvor está mais alto, já vem ali, já tentam questão do decibéis, que é um problema seríssimo nas igrejas. Sim. Né? Mas nós temos um percentual de som. Mas também temos muitas festas que vão muito além. Muito além disso tudo. Eu tinha um vizinho que a gente já sabia o playlist dele todinho, assim, as músicas que iam tocar, sempre as mesmas coisas. E vinha dentro do nosso quarto, que era muito alto. A gente deixava, não falava nada, mas incomoda. Mas se fosse um culto na sua casa, ele já com certeza ia recorrer à polícia. Ia recorrer. Então, é nesse sentido. Igrejas que foram invadidas, como você sabe, que teve uma igreja católica aqui, Sim. que ela foi invadida, né? Sim. Ela foi desrespeitada. Né? Isso não pode acontecer. Não. Eu tive um caso de um pastor em Guarapuava que foram lá por questão de que alguém denunciou, porque o som estava alto, porém o som não estava, porque eles têm um decibel na igreja, que é exatamente para dizer ao contrário, olha, é mentira isso que você está dizendo. Para provar. E acabaram recolhendo todo o som da igreja, levando o pastor de 86 anos né? para ser ouvido na delegacia. Né? Eu entrei na época em contato com o comandante-geral, ele foi a meu favor, acabou... Foram truculentos, né? Trazendo isso à tona, retirou esses policiais, que também estavam recebendo ordem de um outro superior, né? Isso não pode acontecer, gente. Nós vemos aí, eu estava lendo uma notícia do Haiti, nessa semana, a situação que está acontecendo lá no Haiti, de gangues inteiras invadindo as nossas igrejas, os missionários que ali estão, depredando as igrejas, ficando dentro dos templos e tirando os cristãos realmente das suas cidades, dos seus lugarejos. Intolerância religiosa. Total religiosa.
Então nós estamos vivendo um momento difícil. E é aí que nós temos que ser firmes. E aí na Casa de Leis tem que haver um respeito, né? Tem que haver um respeito em relação até mesmo entre os deputados, né? E porque esses deputados estão representando a população. A população. E então nós temos casos que você deve ter lido na mídia de cidades, por exemplo, em São Paulo, que já retiraram a Bíblia e já retiraram sob a proteção de Deus, que é o início das sessões plenárias. Todo presidente vai falar isso no nosso país. Sob a proteção de Deus está aberta essa sessão. Então, nessa cidade já foi retirado. É por isso que nós temos que estar atentos. Exatamente para que haja respeito naquilo que nós acreditamos, indiferente da nossa placa do nacional. Será que não tem outras coisas mais importantes, assim, detalhes mais brutais nesta cidade que eles poderiam estar preocupados em resolver? É que, na verdade, quando eles atingem, Mary, eles atingem a minha fé, a sua fé, a fé de seja quem for, ele deixa aquele grupo fragilizado. É como a família. Quando eles tentam destruturar a família tradicional, é exatamente para haver essa fragilidade na sociedade, para que fique mais fácil de adentrarem com as suas ideologias e os seus pensamentos. Eu sempre faço uma análise nessa questão da criança e da pedofilia, voltando lá atrás, quando erotizam uma criança, para que eles tentam erotizar uma criança tão cedo? Porque ela fica frágil, é uma porta aberta para a pedofilia. Sim. Porque daí a criança está... Ela está aberta. Ela já está habituada a ouvir aquilo, a viver aquilo, a conviver com aquilo. Então o pedófilo estimula até mesmo a sexualidade dessa criança. Então ele está pronto. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. São as sementes do mal. Por isso que nós do bem tem do mal. Precisamos de gente. Gente que tenha fé. Gente que tenha caráter. Aproveitando isso, eu quero que você se dirija, por favor, à nossa audiência e diga o que você tem para falar para essas mulheres e homens em relação à política. Fale. Olha, gente, eu quero deixar bem claro, viu, Mary, que chegou o momento de decisão. Não podemos mais ficar acomodados no nosso cantinho de conforto. Homens e mulheres compromissados, que realmente tenham caráter, que tenham fé, que acreditem que é possível mudar o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, os nossos municípios, que realmente essa mulher que está nos ouvindo, nos vendo através desse podcast, da nossa querida amiga Mary, que você possa vir fazer parte da política paranaense, da política brasileira, do teu município, da tua cidade, dizendo assim, ó, eu quero fazer parte, eu posso mudar, eu consigo, porque a mulher pode estar aonde ela quiser estar. Ela basta tão somente ter vontade, força de vontade, com coragem, com garra. E posso te dizer, não acredite, quando disserem para você que você não é capaz, não acredite, porque é mentira. Você pode e deve. É isso aí. Eu não tenho mais nada para falar, nada para acrescentar. Só preste atenção. Tudo isso que você ouviu, analise. A vez é sua também. Não se ponha de fora. Não pense, não, isso não é para mim, é muito complicado. A Mara é um exemplo para a gente. Vamos seguir o exemplo dela. É você que é mulher ou você que é homem. Lute pelo seu estado, lute pela sua cidade, lute pelo seu país. Assim, nós terminamos o nosso Mary e você. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.